Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa leitura. Neste segundo vídeo nós vamos iniciar com o subtítulo O Deus Justo e Justificador. Nos dias dos pais e dos profetas, no ambiente em que Deus teve que descer ao nível da carnalidade humana, utilizando-se de uma comunicação incompleta, rudimentar, externa e de métodos espetaculares, o homem conheceu Deus pela ótica do imenso abismo que separava o santo e o pecador. No contexto dos pactos antigos de Deus com o seu povo, a revelação divina no nível dos sentidos e a tentativa do homem de lidar com os pecados por meio de sacrifícios imperfeitos era apenas o rudimento de tudo o que estava por vir. Tentativas para coibir as ações não adiantariam. A natureza espiritual teria que ser transformada. Deus precisaria lidar não somente com os que fazíamos, mas com o que nós éramos, não apenas mudar as ações, mas a natureza. O Criador não queria ser o Deus santo e justo para o homem e somente isso. Até porque, na sua justiça, Deus teria que julgar o homem. O que ele queria era chegar até o patamar de se tornar para a humanidade o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Deus julgou Jesus para justificar o mundo, e em Jesus a humanidade tem a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, o Deus Pai, face a face, em Cristo, o homem e representante a Deus. Deus, em sua longanimidade, suportou o homem na condição de pecado em que estava, até que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos nós que estávamos sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, do verso 4 ao 5. O povo judeu cumpriu seu papel de ser o berço para o nascimento do homem santo e justo, que, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Romanos 1:3. Sobre isso, Paulo ainda declara: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos 9, do verso 4 ao 5. Subtítulo: O processo judicial. A redenção da humanidade é o desfecho de um amplo e tenebroso processo judicial que envolveu a humanidade, os poderes espirituais das trevas e, sobretudo, os poderes espirituais da luz e do bem. A justiça esteve erguida como uma bandeira em nossa defesa. Como uma peça judicial, a redenção se desenrola, revelando o coração de um Deus que amou o mundo de uma tal maneira que não se pôde plenamente descrever. Inicialmente, veio a exposição da lei de Deus e apontou o nosso pecado. Andávamos transgredindo o reino. Deus, o justo juiz, através da própria lei, nos condenou. Por meio de Jesus, porém, nos livrou da eterna condenação. O Filho do Homem sem pecado não teve problemas com a lei e pagou com a própria vida a nossa dívida com a justiça. Mesmo que pareça obscuro o motivo de tantos acordos no contexto bíblico do Velho Testamento, uma coisa é certa: os pactos de Deus com os pais e seus descendentes não têm a finalidade de nos apresentar um Deus burocrático que estava dificultando as coisas para nós, mas sim um Deus obcecado em nos ter de volta, caminhando em nossa direção. Em cada pacto, uma conquista, mais perto ele estava de nos ter de volta. Alianças firmadas e promessas pronunciadas aos pais e aos descendentes de Abraão. E estas são as alianças das promessas, as alianças da promessa. Efésios 2, verso 12. Deus estava fazendo juramentos de amor por nós. Ele estava nos contando sobre o nosso futuro. Promessas que concebiam a promessa Jesus. E as bênçãos que ele reservou para nós
como presentes valiosíssimos, revelam a suficiência do seu Pai, suplantando a nossa insuficiência. Deus se antecipou às nossas necessidades, trazendo com ele toda a provisão preparada antes da fundação do mundo para a nossa superabundância. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, verso 3. As alianças revelam Deus caminhando em nossa direção. As promessas revelam Deus fazendo juramentos de amor por nós. As bênçãos revelam Deus se antecipando a cada necessidade humana. Porém, à medida que ele conclamava a humanidade para um relacionamento recíproco, ele também impunha temor mediante o seu padrão de santidade e justiça. E está claro que o homem não conseguiria na carne alcançar este padrão tão elevado. A lei exposta em tábuas de pedra somente revelou a ausência da lei no espírito humano. A manifestação espetacular e exterior da natureza e da glória de Deus somente desnudou a condição humana decadente e a ausência do verdadeiro amor no coração e nas ações humanas. A lei provou a incapacidade humana de chegar de volta à presença de Deus por méritos próprios. Jesus veio e tomou o lugar dos incapazes, meu lugar e o seu, nos fazendo capazes com a sua natureza santa e a sua própria vida. Um ato praticado por uma autoridade para ser considerado válido, eficaz e irrefutável deve seguir todas as etapas previstas em lei. O Deus justo e amoroso já tinha um plano em ação desde a fundação do mundo para redimir a humanidade. E ele submeteu esse plano à sua própria lei, à sua palavra santa e infalível. A redenção não foi resultado de um capricho imprevisível de Deus. Não foi meramente um ato súbito da sua soberania, mas o desfecho de um processo legal, sacrificial e inteligente, com respaldo no amor, na justiça e na sabedoria de Deus. Os patriarcas foram a semente de Deus na constituição de uma base legal, desde as primeiras etapas do plano de redenção até a vinda do Messias, como o Redentor, Jesus, homem nascido de mulher. Por meio de Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, Deus constituiu uma nação. Na nação, uma família. E na família, uma virgem. E na virgem, um ventre. E neste ventre, Deus fecundou uma segunda vez sobre a terra a sua palavra. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Foi exatamente isso que Deus quis dizer quando pronunciou por boca do anjo: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 17. Lucas, capítulo 1, verso 31 e 35. Deus virou o jogo. Na pessoa de seu Filho Jesus, o Cristo de Deus entrou legalmente na terra, semelhante aos humanos, legalmente filho de José, espiritualmente filho de Deus, e no próprio território do mal encarou Satanás frente a frente, derrotando o espírito enganador. Uma terra sem lei e a justiça de Deus. O diabo foi o primeiro criminoso contra o reino de Deus. Como disse Jesus, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8:44. E já que estava prestes a enfrentar a sua sentença eterna de morte, aliciou a humanidade a ponto de incluí-la no mesmo destino que lhe esperava, e esse era realmente o seu desejo mortal. Banido da sociedade celestial, a qual antes pertenceu, entrou na terra para eliminar os filhos de Deus. Ser parecido com o Altíssimo era o que ele mais queria, e no homem ele viu que somente os filhos de Deus poderiam ser imagem e semelhança do Criador.
No Éden, o Criador disse a Adão e a Eva: dominem, e ele não voltaria atrás. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Salmos 115, verso 16. Por isso Deus não poderia simplesmente descer e tomar o controle da terra das mãos de Satanás. O inimigo de Deus sequestrou a humanidade com um propósito obscuro de se redimir, roubando para si a glória divina reservada para os filhos de Deus. Ele tentou roubar da raça humana a imagem de Deus e a glória do reino. O plano desonesto que Satanás não conseguiu implantar quando morava com Deus, consegue agora implantar na terra, obtendo a permissão do próprio Filho de Deus. Permitindo a entrada do diabo na terra, Adão consentiu que ele se apropriasse indevidamente do mandato de governo que Deus tinha dado à humanidade, e isso lhe deu mais tempo para ficar às soltas e se levar outros com ele para o inferno. Sob essa intenção invejosa, foi que o chefe da perversidade trapaceou os filhos de Deus, Adão e Eva, que tinham começado sua trajetória no jardim da vida. Quando Adão caiu, perdeu seu vínculo com os céus e o relacionamento com a presença de Deus. A humanidade desenvolveu uma conduta reprovável de egoísmo e carnalidade, onde o ser humano passou a priorizar a vantagem sobre o seu semelhante e não o amor do tipo de Deus. O reino da luz confiado aos filhos se transformou no império de trevas nas mãos do inimigo da família de Deus. Mas no plano da redenção, foi neste império sórdido que Jesus penetrou para arrancar das mãos do inimigo os filhos de Deus e o reino dos filhos. Os alicerces do trono de Deus são a retidão e a justiça. Salmos 89, verso 14, na versão NVI. Deus já havia jurado que vingaria a trapaça de Satanás e traria os filhos de volta ao lar. Mas ele não poderia absolver o homem em bases ilegais. Ele jamais nos libertaria da nossa culpa simplesmente por um ato de soberania. Um preço deveria ser pago pela liberdade. As grandes perguntas que você e eu podemos fazer são: como Deus poderia absolver o pecador sem que a sua integridade pudesse ser questionada? Como Deus poderia permanecer sendo um Deus santo, chamando o pecador de filho e injusto de justo? Como poderíamos voltar à presença de um Deus tão santo e justo e chamá-lo de Pai? O diabo continuamente acusava o homem diante de Deus pelo crime de traição. Jesus, ao assumir a condição de substituto, protegeu a humanidade da justa vingança, atraindo para si o juízo e despiu completamente o diabo. O que Deus fez conosco e com Satanás está assim narrado por Paulo no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15, na nova tradução da linguagem de hoje. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando na cruz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Deus não iria rasgar o escrito de dívida que era contra nós sem que antes o pagasse. Deus não aceita suborno e jamais se envolveu em acordos obscuros. Ele é justo e santo. Ele pagou a dívida, ele mesmo tomou o lugar do devedor. Mais que isso, ele utilizou de meios legais para que o valor da dívida ficasse notoriamente público a todos. Portanto, ele o fez para que toda dívida fosse paga, sem que nada restasse para ser cobrado. Desse modo, assim como o valor da dívida tornou-se notório e reconhecido por todos, a sua quitação foi publicada pelos séculos dos séculos, pelo sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Hebreus 12, 24. Pecado, lei e julgamento. A pessoa que comete um crime responde a um processo.
e se considera culpada, recebe a sentença. Dependendo da pena que lhe for atribuída pelo juiz, uma vez considerada culpada, essa pessoa pode ter seus direitos suspensos. Por mais que o poder da polícia afaste, preventiva ou corretivamente, o indivíduo malfeitor do convívio da sociedade não poderá determinar, no entanto, o destino ou a penalidade devida ao transgressor pelo crime praticado. A sentença condenatória só poderá ser estabelecida e proferida pelo Poder Judiciário, por aqueles que conhecem a lei e que estão aptos a interpretá-la. Adão, aliado ao maior contraventor da história, Satanás, pecou contra a sociedade santa a qual pertencia e passou também a integrar uma comunidade desgradada sem lei. Por meio da lei, através de Moisés, Deus escreveu em pedra o que deveria estar no coração das pessoas: as regras morais e civis com origem espiritual para o legítimo proceder humano na terra. A lei da liberdade que rege a consciência humana para uma vida plenamente responsável, vida esta que nós havíamos transgredido. O Deus que nos perdoaria teria que antes apresentar a nossa culpa, senão, como poderíamos compreender o seu perdão? Para que compreendêssemos o valor da graça de Deus, teríamos de compreender a gravidade da condenação que nos estava imposta. Consequentemente, a lei de Moisés apontava para a providência de Deus. Acerca do pecador debaixo da lei, Paulo escreveu: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,14. A contrariedade da nossa natureza em relação à natureza de Deus ficou notória através da exposição da lei santa e justa. A lei, de fato, confrontou a nossa natureza má e as obras produzidas por ela. A lei revelou o quão fraco e maus nos tornamos. Quando nos entendemos por gente, deparamos-nos com um ambiente perverso, continuidade de um ciclo interrompido do pecado para compensar o pecado. Ódio para compensar o ódio. Justiça humana para compensar a injustiça humana. E morte para compensar tudo isso. Segundo o homem interior, como disse o apóstolo Paulo, o pecador tem prazer na lei de Deus. Romanos 7,22. Porém, embora o espírito humano proceda de Deus, ele é vencido pela carne e se rende ao mundo, ficando tão afeiçoado ao pecado que não consegue discernir o bem e o mal, a luz e as trevas. E assim, seguindo Satanás, torna-se por natureza um fora da lei. O homem no pecado submete-se a um sistema perverso de inspiração carnal que contraria o seu eu interior e desenvolve práticas que são ditadas pelo Deus do mal. E no seu caminho de pecado se acostuma com aquilo que antes lhe causava repulsa, tornando-se o transgressor dos princípios de Deus. Diante disso, mesmo sabendo que nada tínhamos para oferecer, Deus nos deu o seu perdão na forma do seu Filho Jesus. Ele despedaçou os grilhões do pecado e da morte e inundou a terra com seu amor. Jesus, nascido sob a lei. Mateus inicia o seu evangelho não como eu poderia ser tentado a fazer com um incitante, como este livro vai mudar a sua vida, mas antes com uma lista árida de nomes à genealogia de Jesus. Mateus escolheu uma amostra representativa de 42 gerações de judeus a fim de estabelecer a linhagem real de Jesus. Muito semelhante aos seus descendentes pobres da realeza europeia deposta, a família de camponeses de José e de Maria podia traçar a sua linhagem até alguns antepassados impressionantes, dentre os quais Davi, o maior dos reis de Israel, e seu fundador Abraão. Sinais da antecedência judaica de Jesus aparecem pelos evangelhos. Ele foi circuncidado quando recém-nascido. De maneira significativa,
Uma cena da infância de Jesus mostra sua família assistindo a um festival obrigatório em Jerusalém, uma viagem de diversos dias de sua casa. Quando adulto, Jesus adorava na sinagoga e no templo, seguindo costumes judaicos. O Jesus que eu nunca conheci. Philip Yancey, da editora Vida, 1998. Jesus declarou certa vez: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. E que bom que ele veio com esse propósito. Vivendo sem pecado, estava plenamente adequado ao padrão moral que a lei ordenava e não estava à mercê dos sacrifícios que a lei exigia. Jesus ousadamente tomou o lugar do cordeiro que cobriu o pecado para ser o cordeiro que tira o pecado. Fazendo assim, ele encerrou o que a lei exigia no que diz respeito ao sacrifício pelo pecado. E mais ainda, elevou o homem à condição de corresponder ao alto padrão moral da lei de Deus, recriando-o segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Efésios 4, 24. Ou seja, de um lado ele finalizou a oferenda pelo pecado, e do outro mudou a natureza do pecador. Paulo declara: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei. Gálatas 4, verso 4 e 5. Jesus nasceu e viveu no seio do povo que possuía e declarava as Escrituras, mas ele veio para ser a encarnação das Escrituras na vida e na morte, trazendo para o coração humano a natureza divina que estava ausente. Assumindo o nosso lugar, Jesus atraiu para si tudo o que as Escrituras revelavam acerca da natureza do pecador e tornou real na ressurreição o ideal inalcançável de justiça. Ele, de fato, cumpriu as Escrituras que conheceu, estudou e se identificou, fazendo da sua justiça a nossa justificação. Os judeus, ainda que possuindo a lei, estavam na mesma condição dos demais povos sem a lei. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Romanos 3, verso 9. Jesus veio para cumprir a lei de Moisés e implantar a justiça pela fé. Paulo ainda diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos 3, verso 21 e 22. Jesus não devia a justiça, viveu em um corpo carnal, porém reinando absoluto sobre o pecado em suas misérias. Ele veio para aqueles que, como ele mesmo diz, careciam de médico. Marcos 2,17. E incorporava o perfeito equilíbrio e amizade entre o homem e Deus. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.